Bom, prontinho então, né? Estamos gravando a partir de agora. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é um pouco mais curta, é bem para a gente se conhecer mesmo e para eu apresentar um pouquinho da ementa da disciplina, os objetivos, as avaliações, cronogramas. Enfim, essa é a minha proposta de disciplina para vocês e eu vou depois querer ouvir o feedback de vocês para saber que tá legal, tá? Então, só para contar para vocês um pouquinho do contexto dessa disciplina, quando eu me formei, né, eu sou formado em engenharia de software, né, para aqueles que não me conhecem, aqui na Unipampa. Quando eu me formei, eu não tive nenhuma disciplina de segurança, né, até existiam CCCGs de segurança para ciência da computação, se eu não estou enganado, mas no curso de engenharia de software, principalmente, não tinha, né? E, ao mesmo tempo, a disciplina que existia para ciência da computação, ela não abordava, né, o pipeline, digamos assim, da engenharia de software. Então, eu senti falta de alguma coisa que abordasse dessa maneira conjunta, né? Tanto das etapas lá da engenharia de software, mas na perspectiva de segurança, tá? Geralmente a segurança aparecia como requisito não funcional e a galera colocava, vai ter segurança na aplicação aqui no software, né? Tem segurança, esse é o meu requisito não funcional. Mas ninguém falava o que era essa segurança, né? E como a segurança, né, da informação é uma linha que, desde o meu TCC, que foi lá em 2014, onde se iniciou e definiu em 2015, até hoje sempre foi minha linha de pesquisa, ou seja, é o que eu realmente gosto de fazer, por que não, né? Eu pensei, né, por que não criar essa disciplina, então, que mistura as duas coisas, tá? Mistura a minha formação de origem, que é engenharia de software, com a minha linha de pesquisa que eu mais estou atuante no momento, que é a segurança da informação. Então, nessa disciplina, a ideia é abordar, né, 5 momentos diferentes etapas, né? Porque, diferente daquilo que eu falei para vocês, né, que muitas vezes aparecia lá na etapa de engenharia de requisitos, né, o requisito não funcional chamado segurança, ou até no máximo aparecia, por exemplo, autenticação, controle de acesso, algo um pouco ainda genérico, né, embora que não tão genérico, ainda é um pouco genérico. A segurança é muito mais do que isso, né? Na verdade, ela pode estar em todas as etapas, né, do ciclo de desenvolvimento do software. Então, o objetivo dessa disciplina é mostrar para vocês, né, discutir com vocês, onde que a segurança entra, né, na hora de fazer um software. Isso, né, como vocês estão vendo nessa imagem, vocês já podem ter a dica, né, de que a segurança está o tempo todo, em todos os lugares. Tá? Então, a gente começa desde os requisitos de segurança e agora, né, principalmente depois de 2018, né, já existiam legislações anteriores, mas principalmente em 2018, com a chegada da LGPD, existem requisitos extras, digamos assim, né? Quer dizer, a gente precisa se preocupar não apenas com a segurança propriamente dita, né? Autenticação, confidencialidade, mas também com outras questões que envolvem regulamentações, envolve estar de acordo com a lei no momento, né, que vocês estão desenvolvendo um software. Então, enquanto desenvolvedores, né, enquanto responsáveis, né, pelo desenvolvimento do software, vocês precisam garantir que o software ele tenha uma conformidade legal. Né? Em 2018 surgiu o LGPD, né, que é no nosso contexto brasileiro, eu diria, a principal regulamentação, né, sobre proteção de dados, mas fora do Brasil também existem outras. Né? Existe a GDPR na Europa, existe uma específica da Califórnia, existe de outros países também algumas outras legislações. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui que está ainda pedindo para entrar. Se você entrar com o e-mail do Unipampa, eu acho que não vai ficar pedindo permissão, tá, pessoal? Então, procure na próxima vez que for entrar, usar o do Unipampa, que eu acho que entra direto, tá? Pelo menos eu vi que vários entraram direto, provavelmente é isso. Então, como eu estava falando, né, desde o princípio, né, do desenvolvimento do software, quando a gente está ainda levantando requisitos, né, para além dos requisitos tradicionais, digamos assim, né, os requisitos funcionais que vocês têm lá para atender a demanda do cliente, a gente tem que pensar com uma ênfase um pouquinho maior na segurança, especialmente agora que tem legislações próprias para isso. Né? Também tem legislações mais novas, né, que estão surgindo na Europa nesse ano e no ano passado, que regulamentam, por exemplo, o uso de dado por IA. Então, se você for, se seu software, né, ele for envolver, por exemplo, IA, ou mesmo que não seja, não envolva IA, né, se envolver dados pessoais das pessoas, dados sensíveis, você vai ter que pensar, então, em como ter requisitos que obedeçam, né, esse tipo de legislação, regulamentação, tá? Então, percebam que logo no início a gente já tem uma preocupação com segurança e beleza, agora que a gente já tem requisitos legais, requisitos de segurança,
a gente tem que projetar o nosso software, né? Depois da nossa análise vem a etapa de projeto, e na etapa de projeto também nós temos decisões de projeto, né, para que o software seja seguro. Não adianta a gente fazer o software e falar, bom, agora vamos adicionar segurança nesse software. Não é assim que funciona, seria bem mais difícil, inclusive, né? Tem decisões arquiteturais que vão ser tomadas aqui na fase de projeto que vão impactar na segurança final, digamos assim, do seu software. Então, na etapa de projeto de software, né, tem algumas decisões de projeto, né, que precisam ser levadas em considerações para o software ser de fato seguro. Beleza, se já teve requisitos seguros, né, requisitos de segurança, teve o desenvolvimento baseado em padrões seguros, né, então a gente está caminhando bem, mas nada adianta ter tudo isso e chegar ao desenvolvedor depois, que pode inclusive ser uma pessoa diferente, ou ser a mesma pessoa que levantou requisitos e projetou o software, e essa pessoa não codificar de maneira segura, né. Então, por exemplo, tem o clássico SQL injection, né, que no passado acontecia muito, hoje em dia já acontece bem menos, porque muitos dos frameworks já trazem padrões, né, por padrão, algumas ferramentas padrões para fazer escape de dados, você não conseguir fazer injeção de comandos SQL em formulários de login e senha, né? Quer dizer, se você usa qualquer framework hoje em dia, muito provavelmente boa parte desse problema, né, de SQL injection, por exemplo, ele está resolvido. Mas é muito além do SQL injection, tem vários outros potenciais ataques que vão ser possíveis, né, através de vulnerabilidades deixadas pelo cara que está codificando. Por mais que na hora de levantar requisitos você considerou todos os aspectos de segurança, os aspectos legais, o cara que projetou o software projetou usando princípios, né, de segurança lá no design já do software. Se na hora de programar o seu software você tiver falhas, né, vulnerabilidades no código, você ainda assim vai estar quebrando, né, a segurança daquele software, tá? É importante que vocês entendam, né, que quando a gente fala de segurança, o sistema pode ser o mais seguro possível, pode adotar as tecnologias, os frameworks mais seguros, né, que se tem, mas o sistema vai estar tão seguro quanto o seu elo mais fraco. Né? O que é o elo mais fraco? O sistema ele é composto por várias coisas. Né? Então, o próprio usuário já é um dos elos do sistema. Né? E a gente costuma dizer, inclusive, que o usuário muitas vezes acaba sendo o elo mais fraco, né? Porque às vezes o sistema tem todo tipo de segurança, mas vai lá o usuário e compartilha a senha dele com alguém, ou, né, não habilita a autenticação em 2 fatores, ele acaba evitando de usar a segurança por conta da burocracia que às vezes isso traz, né? Então, o que é importante, né? O que eu quero dizer com isso? É que não adianta eu pensar várias dessas etapas para ter o maior nível de segurança e eu falhar numa delas. O meu sistema vai ser tão seguro quanto aquela etapa que eu falei, né? Se a etapa de codificação ela não considerou, né, a codificação segura, o meu sistema vai ser tão seguro quanto a codificação, né, do meu sistema. Se eu codifiquei usando os padrões de segurança, mas eu não usei projetos, né, na hora de projetar eu não pensei em como encaixar as peças, né, os componentes do meu software de maneira segura, por mais que eu tenha todos os cuidados na hora de fazer a codificação segura, ainda assim, né, o projeto do software pode levar a vulnerabilidades, tá? Então, quer dizer, a gente tem que estar preocupado o tempo todo, né, com a segurança. Vencidas essas 3 primeiras partes, né, que estão mais ligadas ao desenvolvimento do software, a gente aprende lá em engenharia de software, né, que o software não está pronto quando ele está pronto, né? Ele está pronto quando você consegue validar e provar que de fato ele está pronto, que de fato ele não tem falhas, né? Então isso desde a parte de qualidade de software como um todo, a gente estuda, né? Um software só está pronto depois que ele é testado, que ele é validado, né? No campo da segurança, né, não é diferente. A única especificidade aqui é que os testes eles são testes voltados para a segurança. Tá? Tem vários tipos de testes de segurança. Os mais comuns, né, os mais famosos, são os testes de penetração, onde existem ferramentas que tentam procurar automaticamente, né? Nem toda ferramenta é automática, mas existem ferramentas que fazem varreduras, por exemplo, especialmente em aplicações web, tá, pessoal? Tem muita ferramenta que faz varreduras de forma automatizada para explorar potenciais vulnerabilidades, né? E aí, se vocês... Vou fazer um parênteses aqui, né? Vou abrir uma página aqui na internet, que é o ASP Top 10. Não sei se todos vocês já conhecem, alguém já conhece. Esse site aqui, ele cataloga... Não está mostrando aqui, né? Está mostrando para vocês? Para mim não aparece aqui na... Não está, né? Deixa eu ver aqui que compartilhei. Não tá. Deixa eu compartilhar a tela toda. Eu acho que eu compartilhei só a janela.
Tela inteira aqui. Agora sim. Agora sim, né? Deve estar vendo aí? Beleza, pessoal. Então, esse aqui, né, essa organização, o ASP, é um dos conteúdos que a gente vai estudar aqui, né, ao longo da disciplina. Ela é basicamente um conjunto, né, de organizações, de empresas que compartilham dados, né, para essa o ASP Foundation, né, que é uma organização que compila dados para mostrar estatísticas sobre segurança, mas não só mostrar estatística, né? Eles, inclusive, propõem o que eles chamam de top 10, tá? Esse aqui é de Web Applications, mas tem aqui outros top 10 da WASP, tem o específico, por exemplo, de Internet das Coisas, tem para desenvolvimento móvel, tem outros top 10, tá? O mais famoso é esse que eu estou mostrando para vocês, né? Que é o Web. Então, o que isso significa? Eles tentam, com base nos dados, né, de empresas, enfim, dados governamentais, todo dado que eles têm disponíveis, eles procuram mapear, né, quais são aquelas principais vulnerabilidades que estão sendo exploradas, tá? Isso aqui é feito periodicamente. Se eu não me engano, antes de 2017 tinha uma em 2013, tá? Não sei se é 2013 mesmo, mas me parece que é. Mas não tem um período certo, né? Eles fazem periodicamente. Basicamente é isso, tá? Então, antes do. O mais recente que tem é 2021, tá? Tá quase ficando defasado já, né? Se você olhar para o anterior, né? Que aqui foi um quadriênio, foi 2017, ficou 17, 18, 19, 20, e aí, com esses 4 anos, eles fizeram uma atualização, né? Que é o 21. Então, vocês podem ver que, por exemplo, aqui em 17, os ataques de injection, né? Que é quando você injeta alguma coisa, né? E isso é, inclusive, uma das coisas que pode ser desmembrada, né? Tem vários tipos de injection, né? O SQL Injection é um exemplo de injection, por exemplo. Esse tipo de vulnerabilidade já permite, então, uma série de ataques, e era o que mais acontecia em 2017, até 2017, né? Em 2021, ele desceu lá para a terceira posição, enquanto que para a primeira posição apareceu aqui o Broken Access Control, né? Ou seja, o acesso de controle quebrado, né? Tem algum tipo de vulnerabilidade. E aí, se vocês descerem aqui embaixo, né, vocês têm algumas justificativas, né? 94% das aplicações que foram testadas tem alguma forma de quebra, né, no controle de acesso. Olha como isso parece grave, né? Não é à toa que agora é o top 1 desde 2021, né? E aí tem outros pontos que a gente vai falar ao longo das aulas, tá? Mas só para exemplificar para vocês que existem empresas, né, organizações, não é uma empresa, é uma organização que se preocupa, né, com mapear, com trazer estatísticas e assim por diante, tá? Eu vi agora que o Thiago falou que tem para LLMs também. Então, é muito interessante, né? Quem gosta mesmo de segurança, que não está aqui só porque é uma disciplina EAD e precisa de créditos aí, né? Que eu sei que pode ser o caso de muitos e não tem problema também. Mas para quem tem interesse extra, digamos assim, eu recomendo fortemente que navegue bastante nesse site aqui, tá? Ele tem, para além desse top 10 aqui, né? Ele tem também várias ferramentas que a gente vai estudar ao longo aí da disciplina, né? E uma dessas ferramentas é o AspZap. Né? O AspZap, ele é. Deixa eu ver se eu digito aqui, aparece ele, o AspZap. Ele é uma ferramenta que faz os testes, né? Eu entrei nesse exemplo aqui justamente porque o assunto era os testes de penetração. O AspZap, então, é um exemplo de ferramenta que você pode usar para fazer testes de penetração em aplicações web. Eu vou passar depois para vocês, quando a gente falar de teste de penetração mais adiante, um TCC de um aluno meu que ele usou o AspZap para buscar vulnerabilidades no Moodle. E gerou mais de 800 alertas, né? E esses alertas eram divididos em nível de alto risco, risco médio, risco baixo, alguns motivos informativos, mas o ponto é que tinha alguns alertas graves, sabe, no próprio Moodle. Então, um dos exemplos que teve no Moodle foi a possibilidade de ataque injection, né, do SQL injection, tá? E imagina se você conseguir, né, acessar esses dados que, ok, parece que não é algo muito sensível, são só dados de estudante, etc. Mas, né, levando em conta o que eu falei para vocês antes de requisitos legais, né, LGPD, etc. Imagina o processo que uma empresa, né, uma instituição pode tomar, né, se os dados de estudantes forem vazados, né, se dados sensíveis de avaliações. Então, muitas vezes, né, por mais que a aplicação não seja algo tão crítico como, por exemplo, aplicações de saúde ou outras aplicações que têm dados mais sensíveis, né, ainda assim tem informações que podem fazer uma empresa falir, né, do ponto de vista financeiro, tá?
Então, o WhatsApp é um exemplo, mas tem outros, tem o Burp Suite também, tem várias outras ferramentas que permitem fazer essa varredura, né? Tem um sistema operacional que se chama Kali Linux, que ele já tem várias ferramentas, né? Já pré-instaladas. O WhatsApp não vem instalado, mas você pode rodar um simples comandinho, né? E ele já instala também o WhatsApp. Tá? Então, a gente vai ver isso mais adiante, vai ter um pouco de demonstrações práticas assim para vocês ao longo da disciplina, tá? E, né, nós estamos agora na etapa 4, né? Ou seja, muita gente acha que o software está pronto na etapa 3. Né? Levantei requisito, projetei e codifiquei. Tem o software, já consigo usar, né? Mas para ele estar pronto de verdade, a gente tem que ter etapa 4, né, que são os testes, garantir que não tem nenhum problema, então, né, naquele meu software, que ele realmente tem um certo nível de segurança, mas a coisa não para por aí, né? Eu costumo dizer que é como se fosse uma eterna competição entre as pessoas do bem e do mal, né? Enquanto que as tecnologias evoluem, né? A gente acabou de mencionar aí a IA, a LLMs, por exemplo, né? O ChatGPT bombou, você consegue programar coisas que antes você perdia um tempão no Stack Overflow, etc. Agora você faz mais fácil, mais simples, mais, né, de forma mais ágil. Só que, infelizmente, quem quer fazer um software do mal, né, um malware, também vai ter mais facilidade agora. Então, tem também mais recursos. Né? Esse é apenas um exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim como o software pode evoluir, ter novas features, os ataques também evoluem. Né? O tempo todo surgem novos ataques, que é o que a gente chama de Zero Day Attacks. Né? São os ataques do dia zero, são aqueles ataques que não estavam mapeados. Né? Então, muito provavelmente, um ataque que não está mapeado, no caso do Zero Day Attack, ele não vai ser detectado por um teste de penetração. Né? Por quê? O teste de penetração ele testa coisas conhecidas. Né? Ele tem ali um roteirinho de testes, onde ele vai tentar, por exemplo, fazer um SQL injection, vai tentar fazer um cross-site scripting, enfim, dentro daquelas categorias, né, que nós vimos no ASP Top 10, o ASP-Zap, que é uma ferramenta, como vocês estão percebendo pelo próprio nome, né, também desenvolvida pela OASP, ele já testa todas aquelas categorias. Né? Então, quer dizer, existem ferramentas que mapeiam e procuram por vulnerabilidade de forma automatizada a partir das principais vulnerabilidades conhecidas. Mas o ASP-Zap, ele não conseguiria descobrir um ataque que foi lançado, né, a partir de uma release que eu fiz hoje no meu software e introduzir um novo tipo de vulnerabilidade, por exemplo, que não estava mapeado. Não vai aparecer isso no ASP-Zap, né? Então, na hora de fazer teste de penetração, não vai aparecer eu não vou conseguir descobrir aquele tipo de vulnerabilidade que eu acabei de inserir, né? A não ser que seja uma vulnerabilidade recorrente. A mesma coisa, né? Eu estou falando assim de um exemplo de falha que o software acabou de introduzir, né, numa versão nova. Mas pode ser que o software que está rodando desde 1900 e alguma coisa, né, que nunca tinha apresentado falhas na história, alguém, né, começou a investigar, né, de uma maneira que foge um pouco do que já está mapeado, né, dos testes de penetração e de vulnerabilidade conhecida, e conseguiu descobrir uma nova vulnerabilidade. E aí vocês vão falar, tá, mas isso deve ser muito difícil de acontecer. Mas não é tão difícil assim. E aí tem um outro site que eu quero mostrar para vocês, que quem gosta de segurança deve também acompanhar ele, que é o Security Week. É meio que um site de notícias, mas só de segurança. Olha só, se vocês virem aqui, tem aqui, por exemplo, né, as últimas notícias, né? Olha o GitHub aqui. Né? O GitHub já é uma empresa, né, que é uma plataforma que já está consolidada, etc e tal, mas olha só o nome dele no top 1 aqui, né, na mais recente. Então, quer dizer, tem falhas aqui no meio do GitHub, né? Ó, iOS, Android, novas técnicas phishing. Então, assim, a gente acha que está seguro, mas acreditar que uma aplicação que eu acabei de fazer está segura é, é um erro. Né? Eu não posso dizer que está seguro, né? Assim como a gente estuda lá em testes de software, né, que você não consegue garantir que o software não tem falhas, você apenas consegue garantir que você não descobriu nenhuma falha, né? O mesmo acontece na segurança. Você não pode dizer, opa, esse software ele é inviolável. Ninguém pode dizer isso. Né? O que a gente pode dizer é que esse software ele contempla várias medidas e por várias vulnerabilidades conhecidas que foram testadas. Se eu fiz os meus testes de penetrações direitinho, né? Ele tem um certo nível de segurança, ele tem assim uma robustez, né? Mas eu não posso dizer que ele é 100% seguro. Né? Olha aqui, olha os nomes que estão aparecendo aqui. Ó. GitHub é o primeiro. iOS, Android, segundo lugar. Olha aqui no quarto, LinkedIn, né? Google Pay,
Percebam, tem várias empresas grandes, né, que estão aqui, né? Esse caso do Google Play, né, é um exemplo de um programa, né, de recompensas. Isso aqui é legal, tem gente que vive só disso. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso até compartilhar alguns vídeos que tem no YouTube, né? Tem alguns YouTubers famosos aí da área de segurança, que eles não têm emprego, né, oficial. O emprego deles, né, eles são autônomos e ganham muito dinheiro apenas descobrindo vulnerabilidades. Tá? Então, tem vários programas de empresas grandes, como esse caso aqui, né, que se você descobrir, né, alguma vulnerabilidade e provar que aquela vulnerabilidade é de fato uma vulnerabilidade, você ganha uma grana boa. Então, assim, essa grana boa geralmente varia de centenas não, né, de milhares de dólares, ou até dezenas ou centenas de milhares de dólares, se for algo mais significativo, tá? Tem esse mesmo aluno meu de TCC, né, que explorou vulnerabilidade no Moodle, na época ele não estava trabalhando ainda, ele participava desses bug hunts, né, que são essas caças de bugs, né, nos softwares, e agora ele está trabalhando também numa empresa de segurança, então ele está bem feliz. Eu conversei semana passada com ele teve um artigo aceito comigo do TCC dele do ano passado, daí eu aproveitei para conversar com ele e me contou, né, então isso virou profissão dele, né? É uma coisa que muita gente às vezes nem pensa que pode virar uma profissão, mas dentro da computação tem uma área aí que é a segurança, que não precisa nem de dar empregos, né? Além de ser uma área que tem bastante empregos, né? É uma área que a pessoa pode se virar, digamos assim, né? Por conta própria, né? Se for um especialista em bug bounties, por exemplo, né? Vai ter o SBSeg, por exemplo, agora que é um evento também de segurança, né? O Simpósio Brasileiro de Segurança e Informação, vai ser daqui um mês, um pouquinho menos de um mês, 16 de setembro, e no SBSeg tem uma coisa chamada CTF, né? Que é o Capture the Flag. É bem divertido também, assim, é um evento com softwares que tem falhas propositais, né? Para ver quem acha primeiro. E as pessoas que acham lá, descobrem essas falhas de segurança, conseguem explorar essas falhas, elas são premiadas e tal. Então é uma coisa legal também para quem gosta de segurança, gosta de explorar esse tipo de coisa. Tem mais gente querendo participar. Então, agora acho que a turma está quase completa e tem 47 membros. Né? Eu acho que ainda tem um pouquinho mais de gente que não está aí, mas agora está mais completo. Pessoal, aproveitando que entrou mais gente, só dar um recado assim, né? Nessa semana, nessa aula, né, inaugural, eu esperei 10 minutinhos para começar. Mas procurem chegar às 8h20 para que vocês não percam, né, parte do conteúdo. Né? Geralmente no início da aula vai ter alguma coisa importante, alguma introdução ao tema que eu vou falar. E se vocês entrarem depois e olharem eu com o site aberto, como eu estou falando agora, vocês vão ficar meio perdidos. Pode falar, né? Professor, nesse caso que tu falou agora da questão que entra às 8h20, tem um problema, porque, tipo, hoje, no caso, por exemplo, eu não tive aula às 18h30, e daí eu consegui entrar um pouquinho mais cedo. Só que nos dias de sexta, que a sua segunda aula também é às 8h30, acabo tendo aula às 18h30, e aí o professor pode acabar levando até às 8h20. E pelo que eu sei, o horário da aula é tipo 8h30. Será que não tem como você dar esse desconto ao menos até 8h35 por aí? Pode ser. A gente pode combinar então um horário para que todo mundo entre ao mesmo tempo, né? O importante é que a gente não perca o Professor, conteúdo, né? Pode falar, João. é que tem um ponto também que a cadeira está como EAD. Então, digamos que a cadeira anterior da pessoa for presencial e aí ela tenha que voltar para casa ou encontrar uma sala na Unipampa, ou até mesmo IPRU. Aí Esse é o fica um meu pouquinho caso, por complicado exemplo. chegar às 8h20. Tá, não, beleza. Eu vou ver quanto a isso, o que a gente pode fazer. O que é mais comum, assim, né? Se a gente consegue, por exemplo, começar 15 minutos depois, ou fazer híbrido é complicado, né? Por exemplo, se eu for dar ela na sala de aula e também online, eu acho que não vai ficar bom de gravar como eu tô fazendo, assim, ou não só gravar, mas transmitir também, né? No notebook na sala de aula talvez não fique bom, e também eu não vou estar olhando para todo mundo, vou estar olhando direto para a tela. Acho que não, fazer híbrido não é o melhor. Até nem sei se isso é permitido, na verdade, né? Eu acho que é Mas, melhor, tipo, permanecer assim, EAD. Eu nem sei se pode híbrido também, mas eu acho que era permanecer EAD e, tipo, dar aquele descontinho de 15 minutos, depois passou, tipo, deu 8h45, você tá fazendo a chamada além disso, a pessoa ficou com foto, claro. Aí, beleza. Ou 10 minutos, não sei, tipo. No meu caso em particular, eu consigo até ter aula aí na faculdade mesmo, que eu acabo levando meu notebook, eu já fico por aí mesmo com o laboratório. Mas eu não sei agora pelos meus colegas, tipo, eu acho que sexta-feira eu tenho aula de probabilidade estatística. Então eu acabo tendo que ir presencial. Não sei os meus colegas. Mas eu acho que esse descontinho de 15 ia ajudar bastante a galera que até vai jantar ou alguma coisa assim do tipo. tá, que horário vocês acham que é o melhor, então?
uns 15 minutos é suficiente para a maioria? O que vocês acham, pessoal? E também a gente não pode estender depois, a gente tem que acabar às 10h20, né? Pra mim é exatamente, a gente acaba 10h20, que é o horário de acabar. Pra mim, 15 minutos é suficiente, que dá o tempo de eu sair da aula e chegar em casa. Pra mim não sei para os outros. Tá. Então, beleza, então vamos começar, digamos assim, a aula oficial, 15 minutos depois do horário padrão, né? E aí, enfim, eu vou estar aqui sempre um pouco antes, igual, e a gente vai conversando sobre alguma dúvida, algum tema mais geral, mas a gente começa a aula de verdade, então, 15 minutos depois do horário padrão, que é 8h20. Então, 8h35 ficaria o horário, a tolerância, digamos assim. Eu não vou fazer chamada 8h35, tá? Mas seria a hora que vai começar o conteúdo mesmo, tá? Então, 20h35. Porque pra gente não esquecer, tá? Beleza, pessoal. Bom, vamos seguir aqui então. Eu estava falando então sobre. Deixa eu ver antes daqui eu parei, ver se tem um comentário. Se alguém quiser falar, pessoal, pode abrir o microfone e aproveitar que a gente deu essa parada. O Luiz falou sobre engenharia social, né? Engenharia social é interessante, né? Que muitas vezes vai por água abaixo, tudo isso que está aqui, né? Peraí que não mudou a tela, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Pronto. Bom, isso é um aspecto interessante, né, que o Luiz levantou aqui no chat, né? Se eu tiver engenharia social acontecendo, né, o que é engenharia social para quem não conhece, né? É você convencer, né, você passar conversa nas pessoas, simulando uma situação muitas vezes hipotética. Isso é até interessante, uma história que eu dava numa disciplina, que eu contava numa disciplina que eu dava antes, né? De um aluno, de uma criança de adolescente, não lembro se era 16 anos, 14 anos, que ele conseguiu a senha de gente alta, assim, lá do alto escalão, lá do FBI, da segurança também da Inglaterra. Ele conseguiu, assim, altas senhas de pessoas importantes só com engenharia social, né? Ele se passava, e aí eu não sei detalhes, né, de como que ele fez isso, mas ele se passava, né, pelo chefe, né, pelo diretor de determinado setor, e fazia ligações ou e-mails, né, para os funcionários daquele cara. E ele ligava sempre numa situação assim de pressão, tipo, tô precisando urgente do meu acesso, não está funcionando minha senha, redefine para mim aí, põe essa outra senha, e ele conseguia convencer. Provavelmente não deveria ser ligação telefônica, porque era uma criança, né, um adolescente, a voz assim diferente. Então talvez ele tenha conseguido ou acesso a alguma conta de e-mail legítima. Eu vou procurar depois para ver se eu acho os detalhes, tá? Não foi divulgado todos os detalhes, mas em geral, né, na notícia que eu usei para dar esse exemplo, o que foi contado é que foi usada a engenharia social, né, mais ou menos nessa situação de pressão. Tipo assim, é como se eu ligasse aqui, né, para a secretaria da direção aqui, né, dizendo que eu sou o diretor e que o reitor está aqui, eu preciso urgente passar um dado e tem que ser até tal hora, daqui 15 minutos, senão o campus Alegrete vai tomar uma multa enorme, gigantesca, e aí a pessoa fica, caramba, eu não vou ser culpado por isso, eu vou ajudar o diretor e vou redefinir a senha dele e estou nem aí para o protocolo, eu vou ajudar. E aí nessa falha, né, que não tem nada a ver com o sistema pode ter todo seguro bonitinho, essa engenharia social, quer dizer, esse convencimento fez com que o sistema não fosse mais seguro, né, quer dizer, deixasse de ser seguro. Não porque o sistema em si deixou de ser seguro, ou seja, não é os requisitos do sistema que não estão seguros, não é o projeto, não é a codificação, não foi falta de teste, né? Foi simplesmente porque existia um elo mais fraco e esse elo mais fraco era o usuário, né? Então, o usuário, ele, como eu disse, né, muitas vezes ele é o elo mais fraco, ele acaba a segurança do sistema acaba sendo suscetível ao quão bem treinado está aquele usuário. Então, uma coisa que não está aqui, né, porque foge do escopo de software, mas que entra no escopo de processos, é treinamentos, né? Então, além de tudo isso, você precisa educar bem o seu usuário, tá? Nunca duvide da capacidade do usuário quebrar o sistema, exatamente. E é interessante que o usuário consegue fazer coisas que, às vezes, os testes de penetração não conseguem. Às vezes, os testes de penetração eles estão tão focados em vulnerabilidades recorrentes e, né, tão focado na mente de um atacante, né, que vai tentar, de uma maneira lógica, derrubar o sistema, mas às vezes a gente não se preocupa, né? Não pensa numa coisa muito improvável de acontecer que daqui a pouco o usuário vai lá e faz, né? Então, tem vários exemplos também, né? Teve um caso numa empresa que eu trabalhava que não foi um ataque, né? Foi uma falha, né?
foi um estagiário que rodou um comando lá SQL errado, né? Faltou a cláusula where lá do comando, e ele trocou todas as notas fiscais que existiam, né, por meio do CPF. Então, depois, quando alguém ia consultar o CPF, a sua nota, ninguém mais achava as notas fiscais de várias empresas diferentes, né? E era uma base de dados enorme, tinha teras de dados, né? E o comando, um comandinho incorreto, né? Que, de novo, não teve nada a ver com a implementação do sistema, eventualmente com a política, né, de controle de acesso, quer dizer, se é tão grave assim, o usuário, um estagiário não deveria ter a capacidade de fazer aquilo, né? Então, nesse ponto, pode ter sido uma falha de política da TI, tá? Mas o principal ponto é que foi o usuário que fez isso, né? Então, por um erro de usuário aconteceu isso, mas daqui a pouco, não sei se o usuário, né, não errasse, mas ele tivesse alguma vulnerabilidade no seu computador pessoal, e o seu computador pessoal foi usado para executar aquele comando, por que não poderia ser um atacante, né, fazendo aquilo, né? Então, no cenário atual, né, onde tem muita questão de home office, não só home office, mas tem também aquela política de bring your own device, né? Traga seu próprio dispositivo. Tem muita empresa que faz isso, às vezes, tanto no cenário remoto quanto presencial, dá um dispositivo, um notebook novo para a pessoa ali, opa, é teu agora, e agora tu vai trabalhar só com esse notebook aí, né? A pessoa leva para casa, ela joga, ela acessa um montão de coisa diferente, né? E chega no trabalho e segue trabalhando. Isso não é uma coisa muito doida, é uma coisa normal e experiências minhas trabalhando aqui na Alegrete, na empresa que eu trabalhei, era assim. Eu tinha colegas que a empresa falava assim, cara, tu tá sem computador ou não tem computador bom, eu vou te dar metade do computador, né? Metade do valor e parcela para ti num 1 bilhão de vezes aqui o resto do valor e vou descontar teu salário. Ou seja, tu não vai pagar nada, só vai ter um descontinho de 50, 60 reais no final do mês e tu vai ter um computador novo, mas a contrapartida que vai ser teu. E tu vai trabalhar com ele aqui. Eu não vou te dar um computador na empresa para te trabalhar. Para a empresa isso é útil, porque ela não precisa se preocupar com a defasagem de equipamentos, etc. Né? Mas do ponto de vista de segurança, especialmente se tu está num cargo ali que tu tem funcionalidades administrativas, e o legal é que nem sempre é o administrador do sistema que tem essa funcionalidade administrativa. Muitas vezes é um suporte, alguém que está fazendo um estágio ou que acabou de ser contratado, e muitas vezes o primeiro nível, né, de quem está recém-contratado é começar no suporte para depois ir para a parte de desenvolvimento e tal. Se esse suporte tiver acesso à base de dados, tiver acesso a configurações críticas do sistema, primeiro que ele pode fazer, né, cacaca, né? Ele pode introduzir o erro humano, né, que não é malicioso. Mas num cenário onde aquele cara é bonzinho, é bem treinado e não vai fazer nada de errado, entra num cenário, né, de um terceiro, né, de uma invasão no sistema dele, no computador dele, né, que consiga acessar o sistema. Então, muita gente fala, pô, mas aqui a rede é isolada, não tem nem conexão externa, é só conexão com o VPN, né, que é uma forma de você fazer conexão externa como se tivesse uma rede privada, ou esse setor aqui não tem nem acesso à internet. Só que se o cara que está conectado nessa rede, ele sai com o seu dispositivo dali, né, foi para casa, usou sua internet pública, voltou ali, usou a internet da universidade, voltou ali, ele pode muito bem trazer no seu próprio dispositivo, né, um malware, né, um vírus, um ransomware, alguma coisa do tipo. Tá? Eu tive bastante problema também na época que eu trabalhei como suporte com ransomwares, né, clientes que tinham ransomwares, né, ou seja, aqueles ataques onde tem uma espécie de malware que ele via rede ou tipicamente via pendrive, que era o caso que acontecia muito com a gente. Você conectava um pendrive infectado e aquele malware ali, ele se espalhava no sistema e começava a criptografar toda a informação e exigia um resgate, né? É um dos ataques que mais está em alta. Também tem alunos de TCC meu que tem 2 alunos que estão trabalhando com ransomware, estão investigando. Então, acontece muito, né, também esse tipo de confiança excessiva no usuário, e nem sempre no usuário final, às vezes o usuário é um empregado, né, é aquela pessoa que você pensa, não, mas esse cara aqui é um cara interno, ele não vai fazer nada de mal. Ele pode já não fazer, mas e se alguém comprometer aquele usuário, né? Dá para confiar só nos mecanismos, né, de segurança, se aquele dispositivo ele pode estar vulnerável, o elo mais fraco pode ser o dispositivo do usuário também, mesmo que não seja o usuário em si, né? Beleza, e aí feito tudo isso, né, a gente tem a questão de monitoramento contínuo, né, de monitoria contínua e também de auditoria. Né? O que significa isso? Depois que eu fiz tudo isso, né, todos esses processos de codificação segura, gerei um software seguro e consegui testar exaustivamente e cheguei à conclusão que, opa, está no nível que eu posso mandar para produção e pôr para rodar, isso, quer dizer, é o suficiente para lançar, mas não é o suficiente para você assumir, né, que está eternamente seguro. É o que eu estava falando para vocês mais cedo. Então,
é uma eterna batalha, né, entre pessoas que usam esses conhecimentos novos, IA, etc., para o bem, né, para agregar novas funcionalidades, e aqueles que usam também para o mal, né, que geram malwares mais robustos, né. Os próprios ransomwares que eu falei para vocês têm várias e várias e várias versões diferentes de ransomwares que eles exploram maneiras diferentes de entrar no sistema de forma que não seja percebido e fazer sequestro de informações, né. Então, por exemplo, se o meu computador é infectado agora por um ransomware, ele já cifra tudo, né, criptografa tudo, sequestra todos os meus dados, e logo de cara eu percebo isso, mas eu tenho uma cópia de segurança, né, por mais que eu perca meus dados, quer dizer, vai ter um vazamento de dados. Eu tenho uma cópia de segurança de ontem, por exemplo. Eu faço backup diariamente, né, como é o caso de muita gente que faz no WhatsApp, nas conversas do WhatsApp. Então, quer dizer, eu posso simplesmente formatar meu computador e restaurar o backup de ontem. Mas se é um ransomware um pouco mais inteligente, ele pode ficar aqui, né, fazendo lentamente, cada dia ele rouba um pouquinho de dado, sequestra um pouquinho de dado, e quando eu perceber, eu tenho várias e várias cópias de segurança que também estão comprometidas, porque eu acabei fazendo backup com cópias comprometidas, né? Então isso também foi um exemplo que acontecia com a gente. Tinha um cliente que tinha backup da semana toda, só que o ransomware estava ali um tempo mais antigo que isso, né? Então a gente já conseguiu restaurar parte da informação, mas, né, por falta do monitoramento contínuo, né, a gente não percebeu o que estava acontecendo. A gente só percebeu quando o usuário disse, cara, não abre mais nada e está aparecendo essa mensagem que eu tenho que pagar para poder usar. E aí já era tarde demais. Como é que a gente evita isso? A gente tem que ter um monitoramento contínuo, né? E aí entra a minha principal linha de pesquisa, que é sistema de detecção de intrusões. Quer dizer, eu vou instalar um sistema que é parecido com a ideia de antivírus, né, que vocês já devem estar mais familiarizados, onde aquele sistema ele vai estar olhando o tempo todo o processo, os processos que estão rodando na minha máquina, ele vai estar olhando os dados que entram, que saem, o que é acessado, e claro, depende do que eu estou analisando, tá? Tem IDS, né, Sistema de Detecção de Intrusões, a abreviação é IDS, Intrusion Detection System no inglês. Tem IDS que são focados em hosts, ou seja, analisam o comportamento dentro de uma máquina, processos, uso de memória, uso de CPU. Tem um processo que está usando muita CPU aqui, eu nem sei que processo é esse. Esse é um forte indício já de alguma coisa errada acontecendo, né? E isso digamos assim, apenas um dos indícios mais óbvios. Mas às vezes a própria sequência de chamadas de sistemas que são realizadas, né, indica também que, opa, tem um software que está coletando o meu teclado e de minuto em minuto ele está enviando um arquivo com tudo aquilo que ele coletou para um servidor ou para um IP específico lá da Rússia. Né? Opa, esse comportamento é muito característico do keylogger, né? Então, por mais que não tenha uma ação específica suspeita, mas sim um conjunto de padrões, porque, assim, tudo bem algum software capturar minha tecla, né? Às vezes ele precisa capturar minha tecla para saber que eu estou lançando um atalho. Vou dar um Ctrl Alt, não sei o que, lá no Word, Ok, então o Word tem que armazenar essa sequência para ele poder executar, né, um atalho ou algo do tipo. Agora, o Word ele vai ficar mandando essas capturas de teclas para um IP lá da Rússia? Por quê? Não deveria, pelo menos, né? Então, se eu tiver um sistema que monitora e percebe esses comportamentos anômalos, a gente vai detectar, né, isso e vai poder intervir antes de que o mal, né, se concretize. Ou seja, já posso começar a bloquear conexões, por exemplo, para esse IP que está lá na Rússia, eu posso bloquear esse processo, né, que está fazendo esse tipo de ação, né? É mais ou menos como os antivírus funcionam, tá, pessoal? E também tem a questão de auditoria, né? O que é auditoria? É bem uma intervenção mesmo, tá? A auditoria ela costuma ser feita não necessariamente apenas por gente interna, mas muitas vezes também pode ser por pessoas internas, né? Ela não envolve só a equipe de TI, ela costuma envolver equipes de diferentes setores na empresa, né? Geralmente a auditoria é algo um pouco mais abrangente e muitas vezes a auditoria ela é contratada, né? É uma empresa externa que é contratada justamente para não ter aqueles vícios, né? Quer dizer, na hora de auditar um sistema, se tu já sabe que tem um montão de controle de segurança, tu pode ter aquela falsa sensação de que ele está seguro. E tu fica focado naquilo e nem pensa, né? Nem passa pela cabeça que pode ter outras coisas que tu também precisa considerar. Agora, quando tu pega alguém externo, né, e vai auditar um sistema, né, uma empresa, você já começa, né, com um leque de possibilidades que pode ou não estar acontecendo dentro daquela empresa, né? O Thiago também falou, né, da questão do conflito de interesse, né? Pode também acontecer isso. Às vezes, se a própria TI vai fazer uma auditoria interna, ela não vai querer explanar que ela tem um problema ali, né? Que ela não vai querer mostrar incompetência, né? Imagina, eu vou reportar para o meu chefe ali, que é o diretor de TI, que tem uma falha, ele não vai, né? Muitas vezes querer que a empresa toda saiba disso, ou que o dono da empresa saiba disso, vai querer resolver muitas vezes ali, né?
sem divulgar. Então, sim, pode acontecer situações, né, onde a equipe interna não é também o mais adequado, né? Ou ela pode estar viciada e não localizar eventuais furos, ou pode querer abafar alguns furos, né, para não explanar, tá? Vamos ver o que mais vocês mandaram aqui no chat. O Thiago falou que a próxima versão do ASP está planejada para o ano que vem. O André mencionou também que o GitHub vai lançar um sistema que verifica falhas no pull request, né? Isso aí é uma coisa legal, né? Principalmente quando a gente tem a integração contínua, né? Mesmo que depois de ter todas essas etapas, 1, 2, 3 e 4 aqui, né? Faz o teste de penetração, a hora que você vai mandar esse código para produção, né? Você pode ter testes adicionais que, por exemplo, verificam a segurança do código. E você pode procurar mau cheiro no código, você pode ver se tem, por exemplo, traços de codificação insegura, se tem falhas de projetos conhecidas, né? Então, você pode adicionar, principalmente de pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery, né? CI/CD, um processo ali automatizado para verificar se há ou não determinadas falhas acontecendo, né? O que mais que vocês falaram? O chefe da empresa que deu um comando de direção no servidor Linux. Ele esperava várias aplicações de sites. Foi tudo por água abaixo. Pois é. Às vezes um simples backup, que é uma medida básica de segurança, né, que inclusive deveria ser previsto. Isso é uma coisa interessante, tá, pessoal? Foi legal esse exemplo, porque muitos dos sistemas que eu conheço, eu diria a maioria, ele não faz backup automático. Alguns fazem, alguns têm botão para fazer backup. O WhatsApp eu acho que é o mais comum que vocês todos devem conhecer, né, que faz o backup automático. Mas quantos sistemas que vocês mexem que vocês sabem que faz um backup automático, né? Que é o próprio sistema que faz, quer dizer, que ele foi considerado durante o desenvolvimento do sistema e não foi uma rotina que a TI fez depois lá para criar um backup do banco de dados, né? Muitas vezes o sistema não prevê isso. E aí ele deixa, quer dizer, ele fica vulnerável, né? E quem tem que remendar depois disso, quem tem que remediar é a equipe lá que está dando suporte, manutenção para aquele sistema, né? Então, era o caso, né? Desse caso dos clientes que eu falei que tinham que foram infectados com ransomware, né? Teve um cliente que a gente perdeu, né, na empresa que eu trabalhava, porque ele foi infectado com ransomware. A gente não fazia backup, porque quem tinha que fazer era o cliente, né? A gente só dava o suporte, vendia o software e dava o suporte, mas quem tinha que cuidar do software, assim, no sentido dos dados, né? O dono do dado era o cliente, mas o cliente não sabia disso, né? Quer dizer, não tinha ninguém especializado em TI, ou se tinha alguém que entendia de TI não era o suficiente para fazer backup, né? E a empresa acabou rompendo o contrato, não quis mais contrato com aquela outra empresa, né, que cedia onde eu trabalhava, justamente porque perdeu todo o histórico que tinha de vários anos, né? Eles tiveram que começar do zero. E quando começaram do zero, já pensaram, cara, esse sistema é inseguro. Eu vou comprar um sistema que seja seguro. Até tu explicar para o dono da empresa que não, cara, não é um sistema que é seguro, e sim um ransomware invadiu tua rede porque vocês não tomaram as medidas de segurança, não tinham antivírus, etc e tal, e eles sequestraram teus dados aí dentro, não tem nada a ver com o sistema, o software, você não convence o cara disso, né? Pelo menos na empresa que eu trabalhava, a gente não convenceu. Então, foi perdido um cliente, sim, grande, né? Um cliente bem grande, era um dos principais clientes da empresa, o faturamento da empresa que vendia o software reduziu bastante depois disso, tá? Se fosse, talvez, o único cliente, poderia ter quebrado a empresa que fornecia o serviço, né? Tudo por conta de uma falha de projeto, né? Eu diria. Quer dizer, por que não projetar um software que já faça o próprio backup? Ou pelo menos que permita você configurar ele para fazer o backup, né? Como é o caso do WhatsApp. O WhatsApp poderia dizer, cara, eu tô com tuas conversas aqui no dispositivo, tem vida, copia isso aí para onde tu quiser e tá no teu dispositivo, não tem nada a ver com as tuas conversas. Mas não, eles já fizeram integração com o Google Drive, você já tem lá o backup em nuvem, automatizado, etc. Tu consegue escolher o melhor horário para fazer o backup, tá? Então isso aí é nada mais, nada menos do que você considerar o backup já na hora de projeto, por exemplo, né? Na fase de projeto. Por boa prática, constantemente ocorre um teste de evasão para ter conflito de interesse, BitLocker também dá dor de cabeça às vezes. Pois é. Então, assim, em geral, né, eu acho a discussão aí, né, principal nesse quinto item, é que você tem que estar monitorando os processos para ver se o que está sendo executado ali é esperado, tá? Então, além de você fazer o software, você tem que fazer a monitoria contínua. Como eu falei para vocês, tem IDS que focam, né, o sistema de detecção de intrusões,
eles focam na rede, focam nos processos, mas você pode fazer também algo interno ao software, que é algo que também continuamente não existe, né? Quer dizer, na hora de eu levantar requisitos, quem que levanta requisitos de que eu tenho que ter um módulo do meu sistema que monitora por atividades suspeitas? A maioria não faz isso. E fica mais complexo depois você fazer isso com outro sistema, né? Se você pelo menos faz logs, né? Se você implementou aqui nos requisitos, opa, eu tenho que fazer log de tudo que acontece no meu sistema. Se existem logs, você ainda permite, né, que um sistema externo, geralmente baseado em aprendizagem de máquina, né, machine learning, IA, que ele processe esses logs, né, para começar a aprender sobre quais são os logs que devem e não devem acontecer. Quer dizer, quais logs que são comuns e quais que são anomalias. Quais logs do sistema que vão indicar uma tentativa de invasão, né? E aí, claro, um exemplo clássico. Tem um log que toda vez que alguém tentou digitar a sua senha, né, e errou, né, um erro de senha, vai ter uma nova linha no meu arquivo dizendo, opa, o usuário tal errou sua senha. Se esse cara errou 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes, e se tiver um sistema que consegue detectar isso, né, mesmo que o software original ele não tenha criado um controle, que esse já é um controle mais comum, né, errou 3 vezes a senha, espera uns minutinhos aí, ou tem que redefinir a senha, né, vários softwares fazem isso, mas eventualmente, se ele não fez isso, e pelo menos ele faz o log disso, ele guarda a informação, eu consigo instalar um IDS, né, que vai ver, opa, o usuário fulano está tentando várias senhas, não está dando certo. Então, quem é o IP que está conectado aí? Quem é, né, como é que isso está acontecendo, né? Vamos bloquear alguém, ou pelo menos vão enviar um alerta, né? Tem o sistema de detecção de intrusão e tem o sistema de prevenção de intrusão, né? O de detecção, geralmente, ele manda alerta, ele avisa um administrador, né? Opa, esse IP, esse usuário, etc., ele está fazendo uma coisa suspeita, então toma jeito, né? Toma uma atitude, ou ele vai já ser proativo e vai bloquear. Então ele pode, por exemplo, configurar um firewall para bloquear conexões de determinado lugar, né? Porque ele viu que aquele IP ele tá abusando, né? Tá fazendo comportamento abusivo, algo do tipo, tá? Então isso tudo entra nessa parte de monitoramento, né? E auditoria, tá? Bom, esse é um overview da disciplina, tá? Agora eu vou na parte que também interessa a vocês, que é nosso cronograma, nosso plano de ensino, tá? Acho que todos vocês devem ter recebido meu e-mail. A gente não vai usar Moodle, tá? Principalmente porque eu acho mais prático o Classroom, né? E é um pouco mais... Agora o Moodle até, né, foi atualizado e tudo mais, mas o Classroom costuma ser mais prático, especialmente quando tem duas turmas juntas, né? Tem S, tem CC. O Classroom fica um pouco independente disso. E para aulas remotas é bom que o Classroom já tem suporte também, tem um botãozinho, né, para entrar direto nessa aula, tá? Então você nem precisa salvar o link. Então, use o Classroom, tá? Eu vou colocar lá depois os slides, esse aqui já vou subir logo após nossa aula. Até acho que eu já subi lá, não me lembro, acho que já. Já, eu vi que tinha gente olhando antes os slides, eu vou procurar sempre fazer isso, tá, pessoal? Então, vamos para o plano de ensino, tá? O plano de ensino, ele consiste, né, desses pontos principais aqui, que é os objetivos da disciplina, ou seja, o que você tem que saber para passar, a ementa da disciplina, né, que é basicamente o que a gente vai estudar dentro dessa disciplina e um cronograma de avaliações, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, começando pelos objetivos, né, para que surgiu essa disciplina, né, o que ela vai ensinar a vocês? Né? Ela vai garantir que vocês aprendam e apliquem princípios e práticas de desenvolvimento de software seguro, abrangendo desde a licitação de especificação de requisitos de segurança até o monitoramento e resposta a acidentes, que é aquele pipeline que eu mostrei para vocês antes, né? Eu não sei se vocês estão vendo o slide 6 na tela que eu estou olhando aqui no Meet. Não, né? Não. Não tá pegando aqui. Tá no slide 2. Pois Tá parado no 2 também. Eu vou parar e fazer de novo. Não sei o que está acontecendo. Eu percebi isso porque eu estou com duas telas e vi que também não está... Na minha tela compartilhada não estava aparecendo, mas é algum bug do Meet, tá? Eu vou fazer de novo. Tá. Aí tô plano de ensino, né? Beleza, agora tá passando. Sim. Então, como eu estava falando para vocês, né, o objetivo geral da disciplina é compreender e aplicar os princípios e práticas de desenvolvimento de software seguro, abrangendo desde a licitação e especificação de requisitos de segurança até o monitoramento e resposta de incidentes, que é aquele pipeline que eu mostrei para vocês antes, tá? Quais são os objetivos específicos, né? Como é que a gente divide esse objetivo geral em etapas, né? Então, seriam esses 5 objetivos específicos, tá? Então, a primeira coisa, vocês vão aprender a identificar e implementar requisitos de software que assegurem tanto que vocês cumpram, né, com as propriedades de segurança da informação,
quanto que vocês também compram com as legislações e regulamentações vigentes, né? Então, a gente vai abordar aí, vai ter aulas onde a gente vai discutir um pouco das questões legais, da LGPD. Tem um artigo bem legal que foi publicado também por mim e pelo meu irmão no ano 2021, 2022, se não me engano, que a gente pegou um aplicativo que nós tínhamos feito e estudamos, bom, como é que a gente faz esse aplicativo ficar em conformidade com a LGPD. Então, eu vou trazer para vocês também esse artigo, a gente vai falar em uma aula sobre isso, e vocês vão ver que tem vários requisitos de software, né, que surgem em função das leis, né. Tem coisas que, às vezes, você nem imaginava que precisava fazer, né. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qualquer software que tu faça, né, um aplicativo, por exemplo, o usuário tem que ter uma opção onde ele clica que quer excluir todos os dados dele. Eu quero que todos os meus dados desse aplicativo sejam excluídos. Eu não quero que vocês fiquem com meus dados mais. Então, esse é um dos exemplos, né, de requisito de software que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, tem que ter um botão fácil, tem que ter uma maneira automatizada e fácil, né, do usuário solicitar que tudo que é dele seja excluído. Ou que ele peça também, né, uma segunda funcionalidade, é que ele peça um relatório de todos os dados dele. Quer dizer, tu é obrigado, enquanto desenvolvedor, né, enquanto dono do aplicativo, a fornecer todos os dados que tem sobre o usuário, né, porque os dados não são teus, eles são do usuário. Então, a LGPD, ela surge principalmente para garantir isso, que o dono do dado é o usuário, né, não é o dono do aplicativo, não é... por mais que o dono do aplicativo, né, ele tenha uma base de dados, aqueles dados não são deles, né. Às vezes isso não fica bem claro, né, tem linhas tênues aí, mas a rigor, né, o dado é do usuário, tá? Então ele pode solicitar que você apague, que exclua a conta dele e todo o histórico dele, exceto em algumas situações, que aí também a própria LGPD estabelece, né, que para alguns casos você tem que armazenar histórico sobre o que o usuário fez, né? Então, por exemplo, um usuário de telefonia, eu trabalhei na Telfree no passado, uma outra empresa que eu trabalhei, onde a gente recebia muita requisição da polícia para fazer investigações em ligações. A gente tinha que saber quem ligou para quem, em qual momento, e fazer alguns relatórios desse tipo. Então, imagina, né, o assaltante, né, a pessoa que está sequestrando, liga para a Telfree, opa, eu quero exigir meus direitos aí da LGPD e quero que tu apague todas as minhas ligações. Entra em conflito com a própria LGPD, né? Por mais que os dados sejam do usuário, nesses casos específicos, você não pode excluir, você tem que manter o log, né? E aí isso é um requisito legal também, né? Para você estar em conformidade com a LGPD, você tem que manter esses dados, né, para fins de auditoria. Então, né, tem esse tipo de requisito também, né? Você tem que se preocupar com isso. Bom, então depois que a gente alcançar esse primeiro objetivo, a gente vai, né, para compreender, né, para esse segundo objetivo, que é compreender os princípios de designs e arquiteturas seguras. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de princípios de design e arquiteturas seguras, a gente vai explorar, né? E mais para frente agora eu vou falar para vocês também de como vai ser a dinâmica, tá? Essa disciplina, ela vai envolver apresentações de trabalhos de vocês, de artigos, tá, científicos. Eu vou passar para vocês alguns trabalhos. A gente vai intercalar aulas expositivas e algumas apresentações de vocês. A gente já fala disso, tá? O terceiro objetivo é aprender, então, a integrar a segurança no processo de desenvolvimento, né? Como é que eu codifico de maneira segura, né, que é o item 4, mas mais do que isso, como é que eu projeto um software de maneira segura, né? Ao longo do desenvolvimento, como é que eu integro a segurança? Tá? Então, esse aqui é o item 4, e na sequência, né, já próximo disso, já vem a codificação segura e prevenção de vulnerabilidades, tá? E depois que você cria as medidas de prevenção, né, você tem a parte de garantia, né, de segurança do software, tá? Então, entra aquela parte de teste que eu falei para vocês, e monitoramento para detecção de incidentes, tá? Então, você tem que garantir que aquele software que está em produção, né, ele está seguro. Percebam, né, que embora que a gente chame de garantia, na prática a gente não garante nada, né? No máximo a gente garante que tem um alto nível, né, que várias ameaças conhecidas não são de fato riscos, tá? Então a gente consegue reduzir riscos e mostrar que ele é robusto, mas o garantir de verdade a gente não garante, né? Ninguém garante que o sistema é a prova de balas, tá? O que eu pensei como cronograma para vocês, e agora eu vou abrir para diálogo também para vocês me falarem o que vocês acham, tá? Então, como é que eu pensei em abordar essa ementa ao longo do semestre? Eu separei em 7 unidades diferentes, tá? Então, nessa próxima aula, né, que a gente vai ter na semana ainda, a gente vai fazer uma introduçãozinha de uma aula, assim, sobre desenvolvimento de software seguro, né? De certa forma, eu já fiz um pouco disso hoje, né? Quer dizer, eu não tinha slides para falar tudo que eu falei hoje, e acabei já adiantando, então
a gente vai aprofundar um pouquinho no que eu falei para vocês, né? Vai ter um pouco mais de aulas expositivas sobre desenvolvimento de software seguros, com alguns exemplos um pouco mais concretos, mas é um overview da disciplina também, similar com o que foi feito hoje, mas, como eu falei, alguns exemplos talvez um pouco mais profundos, tá? Então, não vai ser a mesma aula de hoje, mas é o mesmo espírito, né, de passar para vocês um overview. E depois a gente vai abordar, né, cada um dos itens que a gente falou hoje. Primeiro a gente vai começar com a licitação e especificação de requisitos de segurança, e aí como que vai acontecer essas unidades, tá? Como que eu planejei? A gente vai pegar uma semana, né, então, assim, essa semana inicial é a introdução, né, estou apresentando o plano de ensino, sexta-feira eu vou continuar com a introdução, e na semana que vem a gente já vai começar, né, a semana toda com aulas expositivas, como essa que está acontecendo hoje, sobre licitação e especificação de requisitos de segurança. Então, eu vou dar exemplos para vocês, eu vou falar sobre isso, vai ser bem teoria mesmo, tá? Na próxima semana, né, então vai ser sempre assim, tá? Uma semana de aulas expositivas e uma semana de apresentações. Então, na terceira semana depois de agora, eu já vou dar alguns temas de artigos, vou passar para vocês alguns artigos, vou pôr no Classroom, vocês vão poder escolher, alguns artigos científicos que vocês vão ler e vão fazer uma apresentaçãozinha também depois. Então, eu vou separar uma semana para apresentações, né? Parte da turma vai apresentar no primeiro dia e parte da turma vai apresentar no segundo dia. A gente vai fazer a divisão, né? Tem bastante gente, tem 49 pessoas. Se precisar usar mais tempo, também não tem problema. A gente pode empurrar para frente, assim. Eu deixei uma margem no final depois, tá? Mas a ideia é que fique uma semana planejada para a gente ter aulas teóricas e uma semana para que vocês falem, né? Ou seja, uma semana eu falo, uma semana vocês falem sobre aqueles trabalhos, tá? Então, isso vai acontecer para todas essas unidades aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são 5 apresentações que vocês vão ter. É bastante apresentação? Mas a vantagem é que vocês não vão ter prova. Então, não vai ter uma avaliação, né? Você não tem que estudar para a prova. É basicamente vocês estudarem a cada 2, 3 semanas, né? Estudar um desses artigos, né? A gente vai combinar os temas, eventualmente nem todos vão apresentar todos os temas, a gente pode também fazer alguma divisão, tá? A gente pode combinar esses detalhes, né? A gente pode daqui a pouco ter grupo de pessoas, até porque a gente tem bastante gente, né? Ter grupos de pessoas que vão apresentar alguns temas, outros grupos vão apresentar outros temas. A gente vai calibrando isso aí, tá? Mas o importante é que o previsto, por enquanto, é isso, tá? Vão ter 5 temas. Numa semana completa, quer dizer, 2 aulas, eu vou abordar aquele tema e na outra semana vocês vão reportar o que vocês leram sobre aquele tema, tá? E no final, né, a avaliação final da disciplina vai ser escrita de um artigo, tá? No formato científico, né? Onde vocês vão poder optar por duas abordagens. Ou vocês vão fazer um resumão da disciplina, né? Ou seja, aprofundando esses temas, né? Aprofundando não, na verdade, cobrindo, né, todos os temas, fazendo uma abrangência grande, documentando esses artigos que os colegas vão apresentar e assim por diante, né? Que é essa opção de baixo. Ou vocês podem escolher um desses temas que mais chamam a atenção de vocês para vocês aprofundar. Eu gostei de teste de penetração. Então, eu vou fazer um artigo só de teste de penetração, tá? Então, esse aqui seria a avaliação final da disciplina. Como que as avaliações, de fato, vão ser contabilizadas, tá? Então, no primeiro momento, essas seriam as datas, tá? Dia 4/9 teria a primeira apresentação de artigos, né? Junto com o dia 6/9, porque é uma semana inteira, né? Então, dividiria parte da turma aqui, parte da turma aqui. E assim continuaria nessas outras datas aqui. Aqui ficou errado só o mês, tá? Depois eu vou corrigir. 18/9, tá? E 25/9. Depois, em outubro, vai ter, né, na segunda semana de outubro, vai ter a terceira apresentação de artigo. Depois, no final de outubro, tem a quarta. E aqui... eu acho que ficou errado também. Não tá certo, tá certo. Vão ter 2 aulas aqui depois de outubro. E depois, dia 30, tem... tá estranho. Eu vou conferir depois, me parece que teria mais aula. Deixa eu já olhar aqui para dizer para vocês. Deixa eu vir para outubro. Nós temos 23 e 25. Aqui eu não falei uma semana, tá? Na verdade, isso aqui vai uma semana para frente. Eu vou atualizar para vocês antes de pôr lá, tá? Na verdade, já pus, né? Mas eu vou atualizar e vou substituir para não ficar com a data errada no slide, tá? Na verdade, aqui tem mais uma semana de intervalo entre esse e esse, tá? Mas a ideia é essa, é ter sempre pelo menos 1 ou 2 semanas de intervalo. Essa aqui é a primeira etapa, e a segunda etapa é o artigo científico que eu falei para vocês, né? Então, é aquilo que eu já falei, né? Ou vocês vão escolher um tema para aprofundar, ou vocês vão abranger o tema, a disciplina como um todo. E extra, né? Com forma adicional, só para a gente ter algumas dinâmicas, eu pensei em fazer atividades complementares que seriam, por exemplo, o Kahoot.
Só que eu pensei e estou dispensando, eu acho. Eu quero ouvir também a opinião de vocês, tá? Isso aqui valeria 20% da nota. Essa aqui essa aqui é a fórmula, tá? Mas, como a gente é uma turma muito grande, a gente não vai fazer Kahoot síncrono, não vai dar certo. E aí, para mim, a graça do Kahoot geralmente é fazer síncrono mesmo, tá? Eu não sei se a gente não tira fora. Ou se vocês gostam do Kahoot, a gente pode fazer também, né? Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham dessa estrutura aí, né? Tentar dividir dessas duas maneiras, tá? Antes da gente falar, eu abri para você falar, só para um detalhe sobre recuperação, tá? A recuperação, ela vai ser uma correção do artigo, tá? Então, o EAC, né, que é o artigo que vocês vão apresentar, vai ter uma data de apresentação lá, e essa data vai ser 2 semanas antes de acabar o semestre, tá? Quem fez direitinho, né, vai ter essa nota, tá aprovado, beleza. Quem reprovar, né, que não alcançar os 6, eu vou sugerir uma série de recomendações para melhorar esse artigo. Tá? Então, quer dizer, essa atividade que vale 5 pontos, ela pode ser recuperada. Então, se vocês fizerem tudo o que eu recomendar, né, para melhorar esse artigo, que não ficou completo, não ficou legal, vocês podem recuperar até 50% da nota total. Tá? Esses 30% não vão ser recuperáveis e esses 2 também não. Mas esses 50% pode. Que é justamente para que vocês, sim, mesmo que vocês tenham dificuldade ao longo da disciplina, que vocês tenham essa oportunidade de no final das contas, documentar o conhecimento que vocês tiveram, né, no formato de artigo. Né? Eu não vou fazer avaliação teórica, porque para mim, disciplina EAD não funciona a avaliação. Né? Eu já vi alunos, né, que faziam um grupo lá no Google Meet, faziam uma prova em grupo, né? Então, eu não consigo, como professor, dar uma prova EAD, assim, não funciona para mim. Então, eu preferi esse formato de apresentações, que geralmente funciona bem, porque vocês acabam falando e né, não fica só eu falando, porque eu sei que fica um pouco monótono, só eu falando. E, ao mesmo tempo, também esses Kahoots eu acho legal, né? Mas, se vocês acharem legal o Kahoot, eu penso numa estratégia para a gente fazer, nem que eu tenha que abrir 2, 3 Kahoots simultâneos, ou fazer um depois do outro, não sei. A gente pensa numa forma de conseguir fazer o Kahoot. Daí eu abro vocês, pessoal. Podem escrever aí, ou abrir o microfone, fique à vontade. O CIEP. O CIEP, eu acho que eu não previ no cronograma, mas eu vou. Não vai ter aula, tá, no dia do CIEP. A gente pode modificar esse cronograma, se caiu. Não lembro agora qual é a data do CIEP, deixa eu já olhar aqui. CIEP 2024, Unipampa. Se eu não me engano, é pelo dia 22 de outubro. 22? 22, 23 e 24, eu acho. Tá. A gente pode deslizar, tá? Agora eu vou olhar certinho, então eu vou revisar essas datas aqui, né? Essa aqui é a versão inicial, como eu falei para vocês na proposta, mas eu já vou revisar porque aqui parece que me perdi aqui na hora de pôr essas semanas ficaram contínuas, tá? E não pode ficar. E também a questão do CIEP. Eu vou revisar isso. Tem a semana de TCCs também, que eu acho que não lembro também de cabeça agora qual é, mas eu vou revisar essas. É bem no finalzinho. É no final, né? Eu não sei se vai atrapalhar. Mas eu vou revisar esses 3 pontos. Eu vou revisar essa semana que não ficou aqui de intervalo, CIEP e TCCs. Essas 3 coisas eu vou revisar para não ficar nenhum furo aí no nosso calendário, tá? Daí eu atualizo vocês depois com as datas finais, posto lá no Classroom também. Mas o que vocês acharam dessa estrutura, pessoal? Dessas avaliações, desse formato? Sugestões? Eu gostei, no geral, tipo, eu achei que ficou legal. É uma ideia boa, até porque tipo, você não vai dar prova, e eu concordo plenamente contigo sobre dar prova EAD, é muito pai. Mas eu não sei, tipo, eu gosto de Kahoot, eu fico muito desesperada para responder, claro, porque tem aquele tempo na sua cabeça matutando e você fica, meu Deus, e aquela música e você não sabe qual é a resposta. Mas eu acho legal, porque é a forma, tipo, em banco de dados, foi a melhor forma que eu usei para conseguir estudar. Então, para fazer o último trabalho também foi a melhor forma. Então, eu não sei se todos gostam do Kahoot, mas eu dizendo por mim, é claro, minha opinião única e pessoal, eu gosto. Pode falar, João. Eu acho legal o Kahoot, só que eu acho que o peso das apresentações de artigos científicos talvez pudesse ser um pouquinho maior. Mas eu não sei como redistribuir, para falar a verdade. Pode ser? É só esses 5 aqui que eu procurei deixar no item 2, tá? A gente pode também mexer nele. Esse 5 eu acho importante porque ele ficou assim, uma boa margem para vocês recuperarem, né?
Recuperar a apresentação de artigo é difícil, né? Não acho legal recuperar a apresentação. Assim como o Kahoot também, né? A recuperação desses 2 pontos é ruim. Então, por isso que eu deixei restrito ao ponto do meio e também acho que recupera uma boa parte, que é 50%. Mas se vocês acharem, a gente pode achar melhor, né? A gente pode distribuir, pode diminuir alguma coisa aqui, ou o Kahoot, ou isso daqui. Alguém tinha levantado a mão? Eduarda? Pode falar. Você parece com o microfone aberto, mas não sai a voz. Não sei se você está falando. Isso. Essas apresentações eu vou disponibilizar para vocês artigos já publicados, tá? Isso, exatamente isso, Felipe. O final da disciplina vai ser um artigo autoral, né? Claro, não é obrigado que vocês façam um artigo publicável, mas se alguém quiser fazer um artigo e ficar, assim, fazer com jeitinho para publicar, a gente pode publicar, submeter isso aqui depois, né? E tem o SBSEG, tem conferências legais, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Eu faria isso, né? Se fosse vocês. Já que eu vou ter que fazer, por que não publicar, né? Então, eu estimulo muito isso. Eu gosto muito de pesquisa e segurança é um lugar muito legal de pesquisar. Nesse ano o SBSEG ele é em São José dos Campos, mas desse ano, isso foi em Juiz de Fora, no ano passado, eu estava lá, foi bem legal. Nesse ano vai ser em São José dos Campos, mas o prazo já acabou, foi agora nas férias o prazo para mandar e já saiu os aceites e tudo mais. Mas a gente fazendo assim até o final do semestre, né, que é a data que a gente vai ter para entregar, já vai estar aberto as submissões para o ano que vem, provavelmente, tá? Então a gente pode mandar para o SBSEG, o SBRC, mas o SBSEG geralmente, né, para segurança. E no SBSEG, né, uma curiosidade, eles têm, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês, eles têm uma chamada lá que, deixa eu abrir aqui para não mentir para vocês, mas me parece que eles têm uma chamada que casa até com a disciplina, vamos ver aqui, que é software segurança em hardware. Cadê? Aqui, ó, segurança em sistema, segurança em software malicioso, software seguro, aqui, ó. Então, essa aqui é principalmente a parte de desenvolvimento. Cara, isso aqui é exatamente o que a gente vai fazer na disciplina, tá? Então, se vocês tiverem afim, né, de publicar, até na parte de escrever o artigo final, a gente pode fazer grupos, né, de autores. A última atividade pode ser em grupo, tá? As apresentações, interessante é que a gente faça cada um a sua leitura, né, para não ficar redundante, mas para o trabalho final a gente pode combinar de fazer em grupo, tá? Ou quem quiser fazer sozinho não tem problema também, mas a gente pode ter alguns grupos de autores, talvez fique legal, né? A gente pode trabalhar para fazer um trabalho mais redondinho, mais robusto, né, para essa tentativa de submissão, né? Então, assim, é um convite, não é obrigado, óbvio, né? Mas todo mundo que quiser submeter é uma oportunidade bem interessante de ter um primeiro trabalho publicado, quem não teve, ou quem já teve, ter mais um, né, nessa linha, mesmo que não seja da sua área, né? É algo que vai agregar no currículo de vocês. Né? O que eu não gosto da disciplina é que a disciplina aconteça só por acontecer e você não leve nada dela, né? Além do aprendizado. Assim, se você puder aprender e ainda assim usar o seu esforço para gerar um software, gerar um artigo, né? Por que não fazer isso? Pode falar, né? Eu tava concordando sobre isso que você tá falando agora. Mas, tipo, cortando um pouquinho a ideia, eu gostei muito do que a Eduardo falou ali sobre os Kahoots fazerem mais sentido sendo presencial. Então, era interessante abaixar o valor dele. Eu acho que eu concordo com ela, mas... E aí, dá até para atrelar com a ideia do João de aumentar o valor dos artigos? Foi isso, João? Eu não lembro não, mano. Sim, sim, também pensei nisso, pegar um ponto do Kahoot e tacar para a apresentação dos artigos. Eu acho que é uma boa. E daí, para poder, tipo, se alguém tiver problema para acessar o Kahoot, ao invés da gente fazer, tipo, uma aula ou alguns minutos da aula, assim, com o Kahoot, você dá o conteúdo na moral e você abre o Kahoot pra gente fazer em, tipo, um período de um dia, talvez, 2 dias, não sei qual que seria o melhor período, mas abrir para poder fazer naquele período e daí ficar salvo até pra gente estudar qualquer coisa. Tá. Não, beleza, eu acho uma boa ideia também diminuir. O que vocês acham? Um ponto para o Kahoot? Gostei. E aumentar. O que a gente podia fazer então aqui, ó? Poderia fazer cada um dessas apresentações valer um ponto. E a gente tira uma delas, quer dizer, vocês podem escolher 4 desses temas e vocês escolhem um tema para não apresentar. Então vocês vão fazer, cada um vai fazer 4 apresentações, dentro dos temas que preferirem, né, de sua preferência, e
a gente pode até combinar slots, assim, para não ficar, tipo assim, ninguém vai apresentar o primeiro, né? Para não acontecer isso, a gente pode fazer depois uma distribuição para que o mesmo número de pessoas apresente o mesmo número de trabalhos, né? E todos os trabalhos tenham o mesmo número de apresentações. A gente pode tentar calibrar assim, e aí todos vocês vão deixar de apresentar um deles, né? E vocês vão apresentar 4 trabalhos, cada um valendo um ponto, que totaliza 4 pontos aqui. Aí fica até mais fácil de fazer a avaliação, né? 1 ponto por apresentação, 1 ponto para o Kahoot e 5 pontos para o artigo final. Pode ser? Eu acho que assim fica bom, fica bem redondinho. Legal. Eu curti um bocado também. Beleza, pessoal. Vamos ter mais alguma coisa aqui, nota final. É isso. Aqui tem alguma bibliografia, né? Básica de redes e segurança, tá? Mas não se preocupem tanto com essas leituras. Se preocupem mais com os artigos que eu vou passar para vocês, que eles vão ser um pouco mais direcionados, né? Como eu falei para vocês, né? Segurança é uma área de constante evolução. Então, às vezes você lê um livro, você vai estar... Claro, os livros são interessantes porque eles têm ali, por exemplo, controles de segurança clássicos para falhas que já existem há muito tempo atrás. Mas para você ficar seguro de verdade, você tem que ler artigos científicos, tá? Porque de um ano para o outro surge muita coisa, né? Vocês viram aquele site, né, do Security Week. De um ano para o outro surge muita coisa nova. Então, para você acompanhar, você tem que pegar coisa recente para ler, tá? E aí eu vou ajudar vocês nesse esforço, né, de selecionar coisas interessantes para ler, tá? Então, vou fazer a seleção aí, né? Então, eu tenho que ver quantos que vão participar de fato da disciplina, né? Mas nós estávamos com 49, eu acho, agora há pouco, tem 48 agora. Então, até chegar nas apresentações, né, a gente já pode ter uma precisão melhor, né, de quem vai realmente participar, para eu definir quantos artigos vão ser apresentados, tá? É isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que vocês queriam compartilhar? Alguma dúvida? Beleza. Então, não tendo dúvidas, fica combinado aí de eu revisar essas datas, né, que teve os probleminhas, questão de CEP, TCC, e aquela semana que não teve falhando, tá? Só um detalhe, né, deixa eu ver se está aberto aqui o plano de ensino, que eu reservei algumas aulas para a gente fazer o Kahoot, né, o Kahoot não, o artigo científico, né, então vai ter algumas aulas de acompanhamento, tá? Mas essas aulas podem ser pouco, assim, para vocês fazerem o artigo, então a minha recomendação é que vocês comecem um pouco antes, né? Não precisa ser só na hora que chegar a hora mesmo que está prevista no plano de ensino. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o planejamento detalhado, só antes da gente finalizar. Eu acho que até coloquei já esse PDF lá para vocês no Classroom. Sim, sim. Eu vou colocar isso lá no Classroom. Eu vou criar um post de links. Aí eu compartilho com vocês isso do ASP, etc. Então, olha só, né, olhando aqui, vocês não vão conseguir ler provavelmente, ou talvez consiga, não sei como é que está aparecendo para vocês, mas isso aqui, então, ó, é a unidade 1, né, que é essa semana agora, 21 e 23. Aí depois são sempre 4 aulas, né, 4 aulas significam 2 semanas, né, 4 aulas por unidade, tá? Então, unidade 2, a gente vai ter 2 aulas de conversa e 2 aulas de apresentação. Unidade 3, assim como foi para vocês antes, né? Então, isso significa que a gente vai acabar... Aqui tá certinho, tá? O erro de data foi só lá no slide. Aqui tá certinho os slots, tá? Eu acho que eu só inverti aqui. Na verdade, era para ser 6/11 e 8/11. Eu coloquei 30/10, né? A apresentação. Mas aqui tá destacado, ó, se vocês derem um zoom. Por exemplo, teste de penetração, aí teste de penetração e apresentação de artigo, tá? Aqui tá certinho no PDF. Se vocês quiserem confirmar, vocês podem abrir depois o PDF para vocês olharem os detalhes. E assim, ó, dia 8/11 seriam as últimas apresentações de artigo. Tá? Depois disso, a gente vai focar só em escrita de artigo. No dia 13/11, eu vou dar uma aula de escrita de artigo. Né? Eu não sei quem já fez, quem não fez, qual é o conhecimento de vocês de escrita de artigo. Então vai ter uma aula quase que de metodologia científica aqui, né? Embora que seja uma outra disciplina, vai ter essa aula, né, onde eu vou falar para vocês como é que escreve um artigo. Tá? Então, vou ajudar vocês com isso. Vou passar um templatezinho, com anotações,
E aí a gente vai ter, assim, cada aula separada para a gente trabalhar em alguma coisa, né? E vocês tirarem dúvidas comigo, né? A gente pode fazer encontros, se vocês quiserem trabalhar sem participar da aula, que querem concentrar, pode usar o tempo da aula, a gente pode fazer até essas aulas aqui de escrita mais assíncronas, ou vocês entrar para me mostrar o que vocês fizeram, que seria até o ideal, né? Vocês chegarem no dia 20 com a introdução pronta, e a gente separar ali 10 minutos para cada um, e sim, fazer slots assim para a escrita do artigo, né? A gente divide o tempo que tem por grupo, por exemplo, e aí eu posso dar esse feedback para vocês. E percebam que, ó, introdução, referencial teórico, desenvolvimento, resultados. É uma aula por tópico, o que é pouco, né, para escrever um artigo inteiro. Então, recomendo que desde agora vocês já pensem se vocês querem fazer uma revisão da literatura de todos os temas, ou se querem aprofundar um tema, e já comecem, assim, a se preparar, né, para esse artigo, né. E sempre que vocês puderem adiantar, melhor. Aí quando chegar essa hora aqui, você já tem rascunho, já tem bastante coisa. Pode falar, Thiago. Ô Silvio, essas aulas, por exemplo, de teste de penetração, vai ter parte prática mesmo de codificar ou a gente vai ficar só mais na teoria mesmo? Não, eu vou mostrar para vocês também algumas ferramentas. Eu vou procurar, dentro do que couber na disciplina, eu vou sempre tentar buscar algum exemplo mais prático. Né? Por exemplo, eu posso trazer para vocês o WASP-Zap, né, que eu mostrei para vocês, né, que eu dei aquele exemplo. Posso mostrar em execução, a gente pode rodar em cima da aplicação, pode ver os alertas que ele gera, pode discutir um pouquinho sobre o que significam aqueles alertas, né? Pode ver como usar a ferramenta, né, como que instala. Eu vou sempre, na medida do possível, eu vou procurar trazer exemplos, assim, né? É codificação segura, eu vou trazer trechos de códigos, né, que evitam, por exemplo, SQL injection, ou que... Enfim, eu vou tentar sempre calibrar, assim, né, sempre que possível, calibrar a teoria com a prática, para vocês terem um pouco, né, de... ser um pouco mais palpável e não ficar só na conversa, né? Beleza. Principalmente essa parte aqui, essa aqui já é certo que a gente pode mostrar, pode experimentar, né, a ferramenta ao vivo aqui, né, de teste de penetração e tal. Respondendo o João no chat, eu tinha falado um pouco mais cedo, né, a escrita do artigo ela pode ser em grupo, tá? Você pode definir grupos de autores, quem quiser fazer sozinho também não tem problema, tá? Mas a gente pode sim fazer grupos de autores. O ideal é que não passe, tipo assim, de 4 autores, 5 autores já é quase demais. O ideal seria grupo de até 4 pessoas, tá, pessoal? Se precisar fazer de 5, a gente pode conversar até fazer, mas vamos mirar em 4. Tem um site, ele não mostra algoritmo com falha, mas ele mostra... Deixa eu te mostrar aqui. Esse site que eu não sei se você já conhece, mas é um site muito legal. Ele é um site inseguro. Que é da WASP também, tá? Então, assim, acho que eu não mencionei para vocês antes, tá? Mas a WASP, além de ter aquela categorização estatística e as ferramentas, né, como o WASP-Zap, por exemplo, ela também tem outros tipos de ferramentas legais, muito legais. Vai ter uma aula do pessoal de WASP, tá? Mas tem uma aula que é bem interessante, uma ferramenta que é bem interessante, que é uma loja de suco. Né? Essa loja de suco, eu acho que é esse link aqui, ó. Vamos ver se ele está online nesse link também, devagar na internet. É uma loja de suco, só que uma loja insegura, tá? E aí, o próprio WASP, né, ele tem uma série de desafios para vocês acharem o que a gente chama de flags, né, que é aquela ideia do CTF, né? CTF é Capture the Flag, ou seja, encontre a bandeira, né? O que é uma bandeira nesse contexto aqui? É uma falha de segurança. Então, esse site aqui ele foi criado para deixar um montão de falha de segurança justamente para quem está aprendendo segurança explorar esse site, tá? Se eu não estou enganado, né, respondendo diretamente a tua pergunta, né, sobre algoritmos com falhas, eu acho que ele é open source. Vamos ver se eu não estou mentindo para vocês. Aparentemente não, acho que quer dizer, aparentemente sim. Aparentemente ele é open source mesmo. Então, quer dizer, se é um site inseguro, ele também tem código inseguro aqui no meio. Esse daí tu consegue instalar até na tua máquina, ele tem Misto. ele tem um MPM ali que tu consegue instalar. É bem simples de instalar, só os comandos que ele indica nesse próprio repositório GitHub. Então tá aqui todos os comandinhos para instalar. Então é uma parte bem interessante, né? Para quem está começando, quer ter uma noção do que é uma vulnerabilidade na prática, né? Como é que explora ela. Ele tem aqui um tutorial também, no próprio... Deixa eu ver se tem aqui. Tem que lembrar onde está. Ele tem um tutorialzinho aqui em algum lugar que ele ensina. Ele usa isso aqui para ensinar mesmo.
E tem vários no YouTube, tem vários playlists, pessoal que faz como é que explora esse duty shopping. Boa, Então, boa. Isso é legal. tem uma Pegar vídeo categoria aí, por do exemplo, ó, The Axis Control, por exemplo, tu pega um vídeo e os caras explicam como é que eles exploram essa vulnerabilidade. Então, ela é bem... Tem inglês, tem português, tem de tudo quanto é linguagem. A maioria dos vídeos é em inglês, a maioria. Legal, legal. E essa é uma boa dica para quem quer começar do zero, né? Pode pegar pessoas que ao vivo explorando, né, nos vídeos, é bem interessante. E aqui tem os challenges, né, os desafios, CTFs, né? E learning. Então que ele tem até uma coisa meio gamificada, né? Com diferentes níveis de dificuldade, para que vocês consigam descobrir algumas coisas, algumas vulnerabilidades, né? Dentro desse demo aqui, ó. É o mesmo site, tá? Mas aqui é o link oficial deles. Ó. Então vocês podem seguir esses tutoriais aí no YouTube, ler aqui também. Eu vou deixar já aqui no chat, mas depois eu coloco também no Classroom, tá? E é isso, pessoal. Tem muito mais ferramenta, tá? Tem várias ferramentas do WASP que fazem várias coisas interessantes, tá? Dê uma explorada nesse WASP aqui. É uma coisa interessante para quem gosta de segurança. Eu vou deixar outro link também aqui no chat, mas vocês podem deixar que depois eu também mando lá no Classroom. E é isso, pessoal. Se ninguém tem mais dúvidas, encerramos por aqui nossa aula. Espero que não tenha assustado vocês, que vocês não desistam. Vai ser legal, vai ser legal. Boa noite aí, professor. Boa noite, pessoal. Beleza, prof. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, até sexta. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode fazer alguma apresentação ou artigo final individualmente? Pode. A princípio era tudo individual. Eu estou abrindo a possibilidade de fazer em grupo o artigo final depois, tá? Mas as apresentações são todas individuais e o artigo tu pode fazer como tu preferir. Pode ser tanto em grupo quanto individual. Como tu achar Tá, melhor. beleza, então. Obrigado. Valeu. Até mais. Professor, tá escutando? Tô ouvindo, pode falar. Eu queria aproveitar, na verdade, que o senhor está aqui, perguntar sobre um outro assunto, mas que também está relacionado